Bem, só para identificar aqui, portanto, esta aula é uma aula que é comum ao presencial e à distância. Ora, da distância, quem é que levanta lá o braço, que é para eu saber aqui identificar? Eu também conheço, por causa do critério, digamos, de exclusão. Olha, a propósito de exclusão, é um dos princípios dos dias reais, a exclusividade, não é? Bom, então, vamos lá ver, eu em termos aqui objetivos, se calhar para ser mais, também, isto no fundo acaba por ser uma preparação para as provas orais, não é? Pronto. Eu não sei nos alunos da distância, só por uma questão, digamos, de isto ser naturalmente proveitoso, frutuoso para todos, iria saber o seguinte, da distância deram todos os direitos reais. Os direitos reais de gozo, direitos reais de garantia e direitos reais de aquisição. Pronto. Têm, então, a matéria toda. Depois também deram todos os direitos em concreto, não é? Servidão, superfície, propriedade horizontal, com propriedade. Pronto, que é o que interessa, é que tenham esta panorâmica toda. Por isso, para ser aqui o objetivo. Portanto, eu, em primeiro lugar, queria dizer o seguinte. Claro que o que estamos aqui em causa é a preparação para as orais e, portanto, tentar aqui ser objetivo. Naturalmente que, e eu digo sempre isto, as avaliações têm a ver com um conjunto de critérios. O meu critério que tenho utilizado sempre é este. Eu tenho a ver com os alunos que vêm às aulas, tenho os alunos que têm participação, porque um aluno que tenha 20, e vamos imaginar que tem 20 uma prova escrita, depois nunca mais cá aparece. O aluno não pode ter 20, na minha opinião. Isto para dizer o quê? Para dizer que às vezes há sempre uma maneira de observar a avaliação. E a avaliação é muito complicada, muito complexa. Eu nunca fui para juiz porque julgar homens e pessoas é muito difícil e foi por isso que a minha vida profissional foi sempre ligada à defesa de causas, enfim, da honra, da fazenda e da liberdade das pessoas. E, portanto, essa questão de julgar é muito complicado. O menos errado possível para quem julga é ter um conjunto de dados, não é ter uma coisa isolada, não é? O tal ponto de 20 valores e a pessoa fica ali, pronto, este homem vale 20, não é? Ninguém pode valer 20 a nada. Na nossa ciência, pelo menos do direito, ninguém pode ter 20. Eu agora também tive que fazer umas provas de avaliação, fui submetido, devem saber disso, fui submetido também a umas provas de avaliação para efeitos de graduação para o Instituto, não era para o meu proveito pessoal, obviamente, mas e também fiquei um bocado preocupado com a situação, que é aquilo que vocês também sentem. Eu fiz 25 orais na minha vida, a nível da faculdade, tive que fazer 25 exames, nunca tive. Na altura houve ali um período em que havia passagens administrativas, ou seja, bastava a pessoa estar bem inscrita e passava. Ok, mas depois, no fundo, o que interessa é os resultados práticos. Esta mudança de paradigma que houve aqui no curso teve um objetivo e por isso os resultados têm sido positivos, daí que o método possa ser discutível, mas tem sido para o Instituto Politécnico de Beja, altamente proveitoso. O ano passado, dos 19 alunos que havia, eu, enfim, preparei os alunos para esse efeito, dos exames da ordem, reprovou uma que era funcionária, ainda por cima, que era funcionária da Conservatória do Registro. Foi a única que reprovou. Era mais velha até que as outras todas, que as alunas todas, que tinham acabado de ser alunas e, portanto, tinham licenciadas já há pouco tempo. Mas para dizer o quê? Para dizer que o que interessa aqui muitas vezes é saber fazer as coisas, não é? Eu saí da Faculdade de Direito, não sabia uma linha, se me perguntassem qualquer coisa que eu vos pergunto agora aqui, vocês sabem. Mas eu não sabia, nem eu, nem nenhum licenciado em Direito, nunca tinha entrado num tribunal, nunca tinha visto uma petição, nunca tinha visto como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, e, portanto, o saber fazer é hoje a coisa mais importante que nós temos, e temos que aprender todos os dias. E daí que eu tenho 70 anos de idade e, portanto, ainda aprendo, ainda estudo, ainda ontem estive a preparar aqui as lições e tenho um gosto disso, porque o meu objetivo no resto da minha licença terrena, o que me interessa é trespassar para as gerações aquilo que eu aprendi, o pouco que aprendi, porque isto saber é uma coisa muito infinita, muito difícil, muito complexa,
E, portanto, tenho sempre esta humildade perante o direito de, enfim, saber pouco, não é? E nós temos que, com o conhecimento que temos, poder ser útil aos outros. Isto é, vocês saírem daqui e poderem ser úteis às pessoas como, enfim, solicitadores, como juristas, o que for. Ora bem, mas isto são umas pequenas pinceladas, porque eu não vos conheço os da distância, pelo menos os outros já me conhecem daqui do dia a dia. Eu hoje, se calhar, vou ser um bocado repetitivo, quando começámos a fazer revisões, mas uma vez que estão cá, só em termos gerais, que tem alguma matéria de preferente, para que tenha a vossa preferência, que queiram ver aqui tratada, ou não? Não é? Na generalidade, pronto. Então, vamos fazer aqui um primeiro ponto, que será este. Eu vou ter um bocado de interação convosco, que é mais fácil. É mais fácil para quem, enfim, e ter utilidade. Ao fim de 5, 10 minutos, a gente começa a ficar farta do orador e, portanto, começa a ficar impaciente, entra em férias mentais, como eu digo, e, portanto, desliga, não é? Bom, vou tentar que haja aqui um bocado de interação para mantermos um bocado ligados a esta corrente. Então, primeiro tom fundamental disto. A cadeira chama-se Direitos Reais, ou também Direito das Coisas. Aprendemos no teoria geral que as coisas eram tudo aquilo que possuía objeto de relações jurídicas. Lá no 202 do Código Civil, é claro. Depois também apareceu agora uma legislação em 2017, dizendo que há aqui qualquer coisa que nem é entre as pessoas e as coisas, mas que ficam ali num estatuto, digamos, de alguma proeminência na sociedade, que são os animais. E daí que eles tenham sido trazidos para o Código Civil, uma noção. E eu aprendi que nas coisas há esta designação de coisas, tudo aquilo que pode ser objeto de relações jurídicas. Já sabemos que nós aqui incidimos o nosso objeto sobre coisas corpóreas ou incorpóreas? Corpóreas. Portanto, coisas físicas, palpáveis. Aliás, na designação do Código Civil, nós tivemos as coisas divisíveis e indivisíveis, fugíveis e infugíveis, não é? Compondo isso tudo, simples, compostas, e aparecem as coisas corpóreas e as incorpóreas. O nosso direito incide sobre coisas corpóreas, físicas, palpáveis. Não quer dizer que não haja proteção dos direitos intelectuais, mas não nos diz a nós respeito, não é? A lei afasta isso. Na nossa cadeira não temos nada a ver com isso, com esse direito, por exemplo, de autor, não é? Mas tem aqui sobre coisas concretas e determinadas. Ora bem, e os animais aparecem, bom dia, os animais aparecem como tratados de uma forma, digamos que, diferente do que eram até agora, e bem, porque há, são seres de sensibilidade. Ora, vejam, por exemplo, na família, os divórcios. Nós temos que fazer, por exemplo, um divórcio por mútuo consentimento, tem que aparecer um dos elementos fundamentais daqueles acordos todos, que é justamente sobre os animais. Eu tive um caso muito giro, muito engraçado, que há 2 ou 3 anos, há mais, já nessa altura havia um problema com um papagaio, que era saber para quem é que ficava o papagaio. Então as crianças, como tinham uma grande ligação ao animal, aquilo foi uma perturbação, não se chegava a acordo com aquilo. Por acaso foi invenção minha, então o que é que arranjámos uma solução? Que era até 30 de junho fica com um e a partir de 30 de junho fica com outro. Depois mesmo assim havia ali lutas por causa da questão de agosto, enfim, pronto. Isto é uma pequena marca para dizer o que é que os animais passaram a ter uma proeminência e são tratados pela lei civil e nos direitos reais também de uma forma diferente já. Atenção a isto, que nós chamamos na linguagem, se calhar os alunos presenciais já ouviram essa palavra. Vocês, se calhar, não sei se ouviram, se foi tratado ou não, não sei, por isso eu vou dizer, e nós chamamos de semoventes. Nunca ouviram falar? Uma ovelha, uma cabra, uma vaca, são semoventes, um cão. Reparem a palavra semoventes, que se movem, que têm ânimo, não é? Pronto, e portanto são chamados semoventes. A nível jurídico, processual, muitas vezes dizemos até os semoventes. Portanto, quando aparecer esta palavra já sabem o que quer dizer, estamos a falar dos animais, nomeadamente, por exemplo, no caso de partilhas, não é? Nas partilhas, por exemplo, os animais, o que é que se faz? Ao rebanho de cabras, ao rebanho, olhem, coisas compostas, universalidade de, como é que são estas? Coisas compostas, universalidade de, tem outro nome, aqui, juridicamente, reais, de facto. Há universalidades de facto, é o caso de um rebanho, uma manada, não é? Uma reco,
por exemplo, de cavalos, um rebanho de ovelhas, uma biblioteca, são universalidades de facto. Ou seja, um conjunto de coisas individuais, um borrego, uma cabra, uma vaca, são coisas simples, mas que também, em conjunto, passam a ser e tratadas como têm um fim, um dono, não é? Olhem, estou a recordar-me agora, por exemplo, imaginemos que aqui no rebanho do Manel sai uma ovelha, tresmalha-se e vai para o rebanho do Joaquim. Quem é a ovelha? Está a ver? Aquela ovelha agora tem chips, não é? Tem chips, não é? Ou tem chips, pronto, é mais fácil, mas antigamente não tinha, não é? O Código Civil, como é que trata esta coisa? Trata esta coisa de quem é agora? Qual é? Daquelas ovelhas todas. Eu agora contaria aqui uma história muito engraçada sobre as ovelhas, mas não vamos ter tempo, sim, senão dispersamos. Ora bem, isto, portanto, a lei trata isto de uma forma global, não é? São várias coisas simples, mas que têm um destino comum, um dono comum, por hipótese, e um fim, que é o rebanho, a biblioteca. Eu não posso separar, por exemplo, sei lá, imaginemos direitos reais, o nosso maior autor que há de direitos reais é o professor Henrique Mesquita. Uma obra, imaginemos, sobre direitos reais, tem 4 volumes. Eu não vou estar a tirar o volume 1 e o volume 2, destacá-lo, não é? Ele faz parte, tem um destino comum, não é? Tem um destino unitário, não é? Visa, olha lá, o Tratado Civil do professor Cunha Gonçalves tem 20 volumes, não é? Não estar a partir em 2 herdeiros, 10 volumes para um, 10 volumes para o outro, não faz sentido, não é? Portanto, devem manter aquela unidade, aquele fim principal. Ora bem, portanto, direitos reais em si são coisas corpóreas. Direitos reais estão inseridos no 3º livro do Código Civil, dentro daquela designação que vocês já sabem, parte geral, obrigações, reais, completem. Família e sucessões, portanto está lá tudo, e os reais aparecem aqui no meio. Os direitos reais são direitos que depois se destacam pelo seu caráter. O livro anterior é das obrigações, que é o maior livro que é do Código Civil. Há quem diga que seja a gramática do Código Civil, é as obrigações, que é o maior livro de todos. As obrigações têm um tratamento e diferenciam-se dos direitos reais porque são direitos, uns são de uma coisa e outros são outra. Uns são relativos, ou seja, as obrigações são relativos, o A compra ao B, o A empresta ao C, o A presta um serviço ao D, tudo isto são relações, digamos, dos contratos, não é? Daqueles contratos todos que estudamos nas obrigações, contrato de compra e venda, locação, mútuo, comodato, transação, todos estes contratos, até o contrato de trabalho está lá, mas depois tem uma autonomia própria, como sabem, que é tratada numa cadeira que vocês vão ter no 3º ano, que é Direito de Trabalho e Processo de Trabalho. Portanto, essa cadeira está autonomizada, o Código de Trabalho está autonomizado, saiu do Código Civil, mas está lá, previsto. E depois lá diz, é para legislação própria, especial. As leis do trabalho fazem parte de um Código de Trabalho e estão completamente autonomizadas, saíram do direito substantivo, do direito, digamos, da parte das obrigações dos contratos em especial. Portanto, dizendo que, e repetindo, enquanto as obrigações têm um típico traço de relatividade, A e B, tudo se passa entre duas partes, digamos assim, porque pode ser A, B, C e D de um lado e D, E, F e H do outro, não é? Pronto. Os contratos são entre as duas pessoas e têm aquela característica da... Lembram-se o sinalagma. Lembram-se as relações sinalagmáticas. Há uma correspectividade de direito e obrigações, não é? Ou o direito que eu tenho, imaginemos, se eu arrendo um prédio, como é que é o seu nome? Sabina, desculpe-me lá. Eu arrendo um prédio à Sabina pelo valor de X, uma renda X, não é? É uma relação de locação. Se eu lhe alugar o meu barco, relação alugar e arrendamento, se eu alugar o barco, aqui está uma relação. Ora bem, qual é a minha obrigação? É entregar o barco, facultar-lhe o barco, facultar-lhe a casa, tome lá as chaves. Qual é a sua obrigação? É pagar uma renda. Pronto. Aqui, o que é que a Maria, o Manel, o Miguel têm a ver com isto? Nada. Ou o Luís? Nada. Nada. Certo? É entre os dois. Mas a partir do momento em que você me compra a casa e que me compra o barco, você tornou-se dono do barco, proprietária do barco.
E aí muda tudo. Já todos têm que respeitar o seu direito. Por isso é que, enquanto os direitos, no mesmo caso, estamos num problema de relatividade, quando quiserem interromper, interrompem, perguntam. Estão a ver? Estão a ouvir? Quando quiserem interromper, interrompem uma dúvida qualquer, eu cá estarei, se souber responder. Muito obrigado. Quem quiser depois as declarações, estão aqui ao dispor. Voltando atrás, portanto, naquele exemplo que eu dei, a Sabina é, digamos que, arrendatária, é locatária, mas a partir do momento em que faz um negócio comigo e transfiro o direito de propriedade que eu tenho sobre o prédio ou sobre o barco, automaticamente ela tornou-se exclusiva, proprietária e faz dele o que quiser, quer do barco, quer da casa, certo? Portanto, a partir do momento em que se torna proprietária, todos temos a ver com ela de respeitar o direito dela, o direito de propriedade. Por isso enquanto que no aluguer ou na locação, no arrendamento, nós estamos a falar de uma relação meramente obrigacional, a partir do momento em que ela se torna titular, passa a ser uma relação de caráter absoluto, certo? Já não é relativa aos dois, àqueles dois, mas sim a todos. E nós chamamos a isto uma obrigação passiva universal, certo? Há uma obrigação passiva universal. Isto é, todos, passiva, todos, têm que respeitar aquele direito. O direito de propriedade. Por isso é que é um direito absoluto. Os direitos reais são direitos absolutos. Os direitos obrigacionais são meramente relativos. Está certo? Não tem dificuldade. Ora bem, a cadeira chama-se direito das coisas, mas também se pode direito de reais. Não é? Pronto. A palavra reais já sabem que vem de res, rei, em latim, que quer dizer coisa, e daí, vocês têm, por exemplo, a coisa pública, ré pública, vem do latim. O nosso português, como sabem, proveio do latim, não é? Sabem disso, com certeza. Eu ainda tive, vocês já não tiveram latim, eu tive que gramar, enfim, 2 anos de latim para me preparar, e era uma cadeira ainda por cima nuclear, ou seja, se eu não passasse a latim, tinha que ter 14 a latim para poder dispensar a faculdade, de maneira que tivemos que ter latim, e ainda bem que tive latim, porque o latim é fundamental para a nossa apreciação, digamos, nomeadamente o português. Portanto, voltando atrás, ora, as palavras, ora, vejam esta, eu disse coisa, res, rei, coisa pública, ré pública, república. Portanto, as palavras têm, e agora vocês vejam, quando falamos mais tarde, falamos em reivindicação, ora a palavra, vejam, rei, tem lá a palavra res, metida, coisa. Vindicar é reivindicar a coisa, quer dizer, chamar assim a coisa que é dela. A Sabina diz, o prédio é meu, ninguém manda aqui, sou eu a que mando. E eu tenho o direito absoluto de quê? De usar, fruir e dispor. Certo? Vocês forem ao 1305 do Código Civil, no 1305 tem lá, eu ontem falei nisso e vou repetir aqui para vocês. O artigo 1305 do Código Civil está irmanado com o 1311. Ou seja, o 1311 tem a designação da ação de reivindicação, que tem a ver com o quê? Com eu poder, o próprio nome indica, reivindicar, chamar a mim a coisa. Se aqueles borregos, que há bocadinho falámos, entraram em propriedade e começarem a roer as estacas das oliveiras e as flores que eu tenho lá ao rodo do monte, etc, etc, eu posso expulsar de lá. O pastor diz, bom, eu não tenho nada a ver com isso, o meu patrão mandou para aqui as ovelhas. Oh, meu caro amigo, você tira daqui as ovelhas, senão eu tenho que me aborrecer. Aborrecer, faça o que quiser, eu não tiro daqui as ovelhas. Bom, como é que eu resolvo este assunto? Tem das duas, ou anda digamos, a pancadaria com o homem, o pastor não tem nada a ver, está ali, enfim, a cumprir ordens do patrão, ou então tem que pôr uma ação de quê? De reivindicação. Claro que eu posso resolver isto de outra forma, não é para aqui para a matéria, porque tem a ver com processo civil, é outra matéria diferente, poderia resolver de uma forma urgente, através de uma providência cautelar. Mas vamos excluir isso. Eu teria que pôr uma ação de reivindicação e dizer, senhor juiz, o prédio é meu, eu sou o dono, o legítimo possuidor, adquiriu assim, assado, conforme for o modo de aquisição, e este senhor tem lá as ovelhas, são 300 cabeças de ovelhas, e que neste momento estão a roer completamente a minha plantação que lá tinha de oliveiras. Como é que é, teu juiz? Eu tenho direito a reivindicar. Reconheça o meu direito de propriedade. Ora, vocês forem lá no 1311, tem lá, divide-se em 2 partes o artigo normativo.
reconhecimento do direito de propriedade e restituição. Vejam lá o artigo 1311. Já agora a Sabina, que está na berlinda, leia lá, se faz favor. 1311. O proprietário pode exigir judicialmente de qualquer possuidor ou detentor da coisa o reconhecimento do seu direito de propriedade e a consequente restituição. Pronto. Reconhecer o direito de propriedade e a consequente restituição. E ainda posso pedir outra coisa, que é a minimização. Não é? Não está aí dito, enfim, mas como é que, ou seja, agora é obrigações, não é? E agora aparecem aqui as obrigações justamente com aquilo que constitui nas obrigações um artigo muito importante que é o da responsabilidade civil. Estamos a falar do artigo 483, que é o artigo nuclear da responsabilidade civil, e então aí o proprietário ofendido podia dizer: então eu quero que me pagues uma indemnização. Se agora é matéria de obrigações, então o que é que eu tinha? Já agora, recapitulando as obrigações, eu teria que elencar os 4 fundamentos da responsabilidade civil. O facto, as ovelhas entraram, a ilicitude, entrar numa coisa que não é dele, a culpa, ou seja, eu não respeitei a tal obrigação passiva universal, o meu direito de propriedade, a culpa, o nexo causal entre o facto, a entrada das ovelhas, e elas terem entrado, e aquilo que elas provocaram, ou seja, aqueles danos no olival todo. Dito isto, eu pediria numa ação de reivindicação, e estaríamos aqui, comecei a falar nisso, para se perceber que diga, quer intervir? Diga. Eu não me levanto porque estou aqui ligado à máquina e, portanto, senão, porque eu gosto até de estar de pé, mas pronto, não interessa. Ora bem, voltando atrás, eu estou a falar da responsabilidade civil, ou seja, na ação de reivindicação que eu pusesse, teria que pedir o reconhecimento do direito de propriedade, a Sabina leu 1311, depois restituição, ora bem, e ainda um pedido de indemnização, porque eu fiquei com a plantação toda ruída, toda estragada, as flores desapareceram, etc, etc. Portanto, eu teria que pedir e tinha que alegar estes elementos fundamentais: o facto, a ilicitude, o nexo causal, a culpa e o dano, os danos provocados. Os tais danos emergentes e os lucros. Falta uma peça. Isso é obrigações e os lucros cessantes. Ok? Pronto. Portanto, isto é só para recapitular e percebermos que a ação de reivindicação. Ora bem, eu disse que o artigo 1311 tem a ver com o 1305. O 1305 é a chave que tem o conteúdo do direito de propriedade. E aí aparece o conteúdo que eu tenho do direito de propriedade sobre uma coisa é o poder de usar, de fruir e de dispor delas. Os latinos tinham uma expressão que era ius. A palavra direito vem de ius, já agora, ius. Aliás, vejam a palavra justiça. Já viram a palavra com C de domus, justícia, domus, casa da justiça, e justiça vem lá, ius, vem de direito. A palavra justiça vem de direito, curiosamente. Pronto, então para dizer o quê? O ius utendi, fruendi ed abutendi, que era o direito de usar, fruir e de dispor. Os latinos, os romanos, que criaram o direito, e nós apropriarmos disso, e portanto nós somos, ao fim e ao cabo, o quê? O nosso Código Civil, que é de 60 já não me recordo, 67, bom, ele é Código de 66, mas entrou em vigor que dia? Nunca mais esqueceram. Bom, 1 de junho de 67. E depois há uma outra alteração muito importante, que é qual é? Que é o dia das mentiras, dia 1 de abril de... É que isto é... Está em tudo em interligação. Há 1 de abril de 78. 1 de abril de 78. Essa data é importante para a família e para as sucessões, porque depois, mais tarde, a partir de 1 de abril de 78, foi quando houve, enfim, subsequente ao 25 de abril de 74, as alterações grandes que se fizeram no Código Civil. Isto é um dos monumentos fantásticos que existe. A produção legislativa, vocês já repararam, há quantos anos isto sobrevive? Há quantos anos sobrevive isto? Já viram? Façam as contas. A não ser aquela alteração que houve, de facto, de 77. A reforma é de 77, mas que entrou em vigor dia 1 de abril de 78. Bom, recapitulando, portanto, direitos reais, absoluto. Características dos direitos reais. Muito simples. Uma delas que é a inerência. Ora, a inerência o que é? A inerência significa
significa que o direito da pessoa está em direito à coisa. A coisa. Portanto, há uma ligação entre o direito e a coisa. Quando a Sabina me comprou o prédio e depois comprou o barco, ela ficou com o direito àquela coisa concreta, quer a casa, quer o barco. Certo? Portanto, este fenómeno de inerência. Mas amanhã, imaginemos que um Joaquim qualquer rouba-lhe o barco. Ela procura, destemida, por todo lado, e vai descobri-lo em Sagres. Pode chegar lá e, pura e simplesmente, ir buscar o barco, ou não? Como é que se chama este direito de poder perseguir a coisa? Sequela. O direito de sequela. Portanto, 1, inerência, 2, sequela, e 3, falta aqui uma peça, é da prevalência. E a prevalência o que é? A prevalência é, digamos, ao fim e ao cabo, o direito de eu poder também, mesmo que a coisa seja transmitida para alguém, ela poder sempre dar preferência. Vocês agora lembram-se há bocadinho quando dissemos, e bem, direitos reais de gozo, direitos reais de garantia e direitos reais de aquisição. Dentro do direito de aquisição, o direito mais importante deles todos, que é um direito legal de grande importância, qual é? É o direito de preferência. De preferência. Atenção. Atenção. Direito de preferência. O que é o direito de preferência? O direito de preferência é isto, é tanto por tanto. Imaginemos que a Sabina agora é proprietária agora de um prédio rústico, certo? Como é que é o seu nome? Sara. Se eu lembrava, mas Sara, SS. Portanto, a Sara e a Sabina, imaginemos que têm 2 prédios rústicos, os 2 juntos um ao outro. E tem uma área, vamos supor, de 5 hectares cada um. Certo? A Sara quer vender-me a mim o prédio. Ela tem que respeitar aqui um direito, não é? Pronto. Ora bem, já agora vamos lá ver onde é que ele está. Na lei. Direito de preferência do confinante. Mas, propriamente dito, direito legal de preferência do confinante. 1380, que é para ser mais rápido, vão lá. 1380. Pronto. Está? Está certo? Então, Sara, leia lá o 1380. Os proprietários de terrenos confinantes de área inferior à Pronto. De área inferior à unidade de cultura. Ela nunca pôde dizer isto, mas é de unidade de cultura. Atenção a 2 diplomas. Uma portaria muito importante, anotaram ou não? Portaria 219 de 2016. Atenção, porque vocês, quando se pergunta aí, a Sara, 219 de 2016. Essa norma que está aí sofreu uma alteração do 111 de 2015, não é? E veio determinar, reestruturar e dizer o seguinte: não é possível partir prédios rústicos, com área inferior à unidade de cultura. Então, mas qual é? Qual é a unidade de cultura? Essa unidade de cultura esteve durante muitos anos, eu digo-vos a portaria, porque trabalhei com ela há muitos anos, que é 202/70, 202/70, 15 de Abril. Esta portaria, durante anos, estão a ver, desde 70 até 2016, vejam lá, façam-lhe as contas, não é? Não dizia um Primeiro-Ministro, é só fazer as contas. Portanto, fazer as contas. Então, reparem, normalmente o que era? A lei o que é que diz? Parte em 2 tipos de prédios, rústicos, sequeiro e regadio. Sabina, o que é que vale mais? Um prédio rústico ou regadio? Sequeiro ou regadio? Regadio. Pronto, tem água, que é um bem fundamental. O do regadio vale muito mais. Para ter uma ideia, aqui no Alentejo, um hectare de olival com regadio, tem mais ou menos uma ideia quanto é que pode valer? Não tem? Pronto. Isto varia muito, não é? Mas se tiver regadio, pode chegar aos 10, 12, 15, 20, já vi 25, 30. Regadio. O mesmo não. O sequeiro, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Como? Pois, eu sei. Mas o Algarve é minifúndio. E nós aqui estamos a falar do latifúndio, não é? Pronto. Tem a ver com a extensão da propriedade. Portanto, uma propriedade com 50 hectares no Algarve é razoável. Uma propriedade com 50 hectares aqui, coisa
mínima, não é? Aqui há herdados, tem grandes extensões de terra, não é? Portanto, voltando aqui atrás, só para dizer o seguinte, que a lei o que é que quer? Não quer que haja coisinhas tão pequeninas, não é? Que é que interessam pequeninas, explique-me lá como é que, sabe quanto é que é um hectare, não sabe? Quanto é que é? Não é? 10 mil metros quadrados. 10 mil, que é um campo de futebol. Às vezes as pessoas não sabem. Eu ainda outro dia disse isso. Uma vez eu tive uma juíza que não tinha a noção do que era um hectare. São 10 mil, é um campo de futebol. A gente olha para um campo de futebol, olha, está ali um hectare. Pronto. Então vamos lá ver, a lei não quer. Um hectare, como é que a pessoa pode viver com um hectare de terra? A não ser que esteja lá uma minadouro, não é? Enfim, com estufas, no Algarve ainda é possível, mas tem que ter água, tem que ter um conjunto de coisas. Pronto, um hectare é pouco. E a lei diz assim, não quero isso. Quero que haja um mínimo de unidade de cultura. Já dizia em 1970. Aquela portaria que eu vos falei há bocadinho, 202/70, falava nisso. Aqui no Alentejo, por exemplo, para ter uma ideia, era 7,5 hectares para o sequeiro. E depois eram 2,5 hectares para o regadio. Depois dependia das culturas, não é? Hortícolas, frutícolas, enfim, fazia várias divisões. Hoje, alterou tudo. E então, para ter uma ideia, passou a unidade mínima de cultura aqui no Alentejo, onde era 7,5 hectares, passou a ser 24 hectares. Estão a ver a diferença? Pronto. Porquê é que eu estou com esta conversa? Porque isto, do ponto de vista prático, tem muita importância. Hoje aparecem terríveis coisas para se resolver, problemas para se resolver na prática com isto. Há uma procura da terra e agora a Sabina tem direito de preferência na venda que a Sara vai fazer, ou vice-versa. Porque é confinante, tem que respeitar. Os confinantes têm que saber ir à procura dos confinantes. Têm que ir às matrizes, ver, e depois saber os áreas que têm e que não têm, para saber se há ou não há preferência. Pronto. Se o 1380 fala no direito de preferência, estamos a falar outra vez na prevalência, é isto, então se, porventura, a Sabina me vender a mim, ela tem o direito de preferência e pode vir atrás de mim. Mas eu, entretanto, vendi, por hipótese, o prédio, outra vez, e o outro vendeu. A confinante pode vir sempre atrás de qualquer destes. Ora, isto é sequela também, mas ao mesmo tempo chama-se prevalência, que é tipo de direitos reais. Certo? Pronto. Dito isto, já agora só para fazer uma pequena referência. Atenção que este direito de preferência tem graduações. Portanto, há melhores direitos de preferência que outros. Já agora falamos na terra, que é para ficarem com isso esclarecido, e ontem eu falei nisso. O arrendatário rural tem preferência em relação ao confinante. Ok? Portanto, se a Sabina tiver um rendeiro que é o Miguel, não é? O Miguel, ela quer vender, primeiro tem que perguntar ao Miguel. E depois é que vai perguntar ao confinante. Certo? Depois ainda existe outra graduação. O comproprietário, ou coerdeiro, tem direito de preferência sobre os outros todos. Porque é um direito real. A compropriedade é um direito real. Certo? E daí que tenha mais preferência. É mais forte. Portanto, a preferência tem aqui umas graduações que interessa saber. E já agora, por último, só referir que o 1381, que é o artigo a seguir, o que é que diz? Diz exceções. Portanto, se o fim, a Sabina quer-me vender a mim para uma habitação, por hipótese, quer vender aquela terra, mas para eu construir a minha casa, aí a Sara já não tem direito de preferência. Portanto, a lei exclui, elimina. São exceções. Ok? Pronto. Atenção, outro aspecto. Para eu exercer o direito de preferência, eu tenho prazos. Certo? Prazos. Quais são os prazos? 6 meses a partir do conhecimento, da data do conhecimento. A partir do conhecimento da data. Ok? A partir do conhecimento da data. Que isso é perigoso, porque às vezes, imagino, passaram 7 anos e eu digo, só agora é que tive conhecimento. Perigoso, porque aí tem que fazer a prova efetivamente disso. Senão, caduca. Caducando esse direito, é terrível, porque o próprio tribunal reconhece, se reconhecer a caducidade, a ação morre. Ora bem, mas para eu exercer esse direito eu tenho que fazer outra coisa. Tenho esse requisito. Tenho prazo de 6 meses e eu tenho outro requisito. Eu tenho que fazer o quê? Diga. Ouvi bem. Depósito. Tenho que fazer o depósito do prazo, do valor, daquela quantia que for o preço. A lei diz preço devido. Eu, nas minhas ações, que tive muitas no processo, na minha vida profissional, o que é que fazia? A lei diz preço devido. E depois era muito controverso. Então, mas é só o preço?
que é que eu fazia sempre à cautela? Depositava também não só o preço, mas também o registro e os emolumentos da taxa do IMT, das despesas, o IMT, e ainda a escritura. Porquê? Porque foi aquilo que o comprador pagou, certo? Se o comprador pagou o preço, 1, ao vendedor, se pagou a escritura, 2, pagou o IMT, o IS, então vamos pôr tudo como lá está. O que é que a lei vai dizer? A ação, se for julgada procedente, curiosamente este é um direito potestativo. Lembra-se quando falaram no primeiro ano em direitos subjetivos e direitos potestativos? Os direitos potestativos são mais fortes, como o próprio nome indica, tem lá a palavra potestas, é força. Portanto, o direito potestativo impõe-se. O juiz o que é que vai fazer? Se tiver lá os requisitos todos da preferência, diz, então, reconheço o direito de propriedade, o direito de preferência, o direito legal de preferência, cancela a inscrição deste fulano que cá está como comprador e passa a ser o preferente, o titular. E inscreva a favor do titular. Está certo? Está percebido? Ora bem, eu tenho prazo, tenho que fazer o depósito também num prazo de... Pedro, 15 dias, a partir de quê? A partir... Já ouvi? Da ação. A partir da petição de ter entrado no tribunal. Está certo? Portanto, eu vou... Esse está no 1410, Código Civil, não é? São as regras da compropriedade e, portanto, eu tenho que fazer o depósito nos 15 dias a partir da entrada em juízo da ação. Tem lógica, não é? Na prática, o que é que acontece? Como é que se faz normalmente? Já viram? Confirmaram aí? 1410, tem lá, portanto, tem 15 dias a partir do ingresso da ação em tribunal. Normalmente eu vou-vos dizer como é que se deve fazer isso. Uma questão, digamos, de disciplina até. Se a pessoa entrar com a ação agora, deve depositar logo o dinheiro. Porque, repare, entra a ação e depois... Passado 15 dias, agora, e se porventura há ali um falhanço qualquer? A pessoa não traz o dinheiro, a pessoa deixou passar um dia, depois já meteu-se uma coisa qualquer imprevista, pode deixar passar o prazo e perde a ação. Portanto, como é que é a jurisprudência das cautelas? Impunha essa matéria, é dizer assim, eu instalo a ação e deposito logo. Acabou, está feito. O prazo são 15 dias a partir da entrada em tribunal, mas se eu puser logo, pelo contrário, fico já mais descansado, não é? Pronto. Isto é só, digamos que eu falei na questão do caráter absoluto de direitos reais. Já traçamos aqui as 3 características fundamentais. Erga omnes, não falei nela, já a expressão lembra-se o que quer dizer. Erga omnes quer dizer que todos, é a tal obrigação passiva universal. Portanto, é um direito absoluto, inerência, primeira característica, outra sequela e a prevalência, dentro com a erga omnes, pronto. Está traçado o direito dos reais, o direito das coisas, sobre coisas corpóreas, e nós temos que dividi-los depois, todos eles, nas tais 3 categorias, já dissemos, gozo, garantia e aquisição. Só que agora dá 2 notas. Então, 2 direitos, ou melhor, quais são os direitos reais de gozo? O grande direito real de gozo é o direito de propriedade, falámos nele. E depois, há um conjunto de direitos reais que nós chamamos menores. Quais são? Usufruto, 1. Uso e habitação, 2. Servidões, 3. Superfície, 4. Propriedade horizontal, 5. Com propriedade, que falamos também há bocado, outro. E falta aqui 1. Ora bem, a lei diz assim... Todos os direitos reais estão cá no Código. É o que a lei diz. Que é o chamado princípio do... Tem um palavrão também latino. Números clausus. São aqueles e só aqueles. Mas não é verdade. Há um direito real que está fora do Código, que se chama o direito real de habitação periódica. No Algarve há muito isso. Time sharing. Não é? Pronto. Que é uma lei que nasceu e que, ao fim, o próprio nome diz, time sharing, portanto é um período de tempo em que posso ter uma semana em Vila Moura, num apartamento XPTO, daquele período, aquele é meu naquele período.
E eu paguei, comprei, pronto. Direito real, sobre a coisa, de habitação, certo? E periódica. Pronto, foi uma invencionice feita para, digamos que, de certo modo, potenciar investimentos feitos. E, portanto, muitas vezes aparecem até problemas graves, complicados em relação a isso. Mas, de qualquer forma, este decreto-lei, que começou em 93 e agora é um outro de 2014, não é? 15, peço desculpa, 245 de 2015, que veio regulamentar mais propriamente, especificamente. Portanto, recapitulando, todos os direitos reais estão tipificados, olhem, nubos clausos, ou tipicidade, e com exclusão deste, direito real de habitação periódica. Ora bem, dito isto, nós temos agora que entrar nos princípios. E os princípios são também muito simples. Já falámos de algum deles, olha este aqui, da tipicidade ou do nubos clausos. A lei determina de uma forma clara e enfim, categórica. Vocês esperam no 1302 do Código Civil, e o 1302 diz: as coisas corpóreas, móveis ou imóveis podem ser objeto de direito de propriedade regulado, não é? E podem ser objeto de direito de propriedade dos animais, naqueles termos que nós já sabemos desta lei de 2017. O 1303 exclui, vão ver, os direitos de autor, propriedade industrial são sujeitos a legislação especial. Portanto, estes estão fora. Quando há bocadinho eu tinha falado que o nosso direito incide sobre coisas que estejam no domínio privado. Porque as coisas do domínio público não é? Aqui na avenida que nos dá acesso aqui ao Instituto é direito público. Portanto, aí é o Estado que manda, ou as autarquias. Enfim, tem aí o ius imperii, não é? O direito de império, enfim, sobre supremacia sobre os outros individuais. Ora bem, então temos o princípio, o primeiro, logo podemos dizer que é da coisificação. O que é que isto quer dizer a coisificação? O princípio da coisificação quer dizer o direito está ligado à coisa, não é? O direito é que sobre aquela coisa, em concreto, não é? E, portanto, esse direito da coisificação é perfeitamente identificável. É aquele bem. A Sabina comprou aquela casa, comprou aquele barco, concretamente. E tem sobre estes bens, direito de propriedade. Depois aparece um outro princípio, que é o da, ao fim e ao cabo, da individualização. Também é fácil perceber que é especificamente sobre aquela coisa e tem um caráter também imediato, ou seja, o poder que eu tenho é sobre aquela coisa em concreto e de uma forma específica. Embora também possa haver aqui o tal princípio da especialidade, que está no 408.2, pode haver coisas futuras, não é? Eu posso comprar a safra da laranja, por hipótese, dos citrinos que são produzidos naquela exploração. A laranja que lá está, digamos, ligada àquelas árvores, são coisas imóveis. Mas a partir do momento em que eu corto a laranja, passa a ser um fruto que já deixou de ser pendente e passa a ser autónomo. Pronto. Mas se eu comprar, digamos, a safra da azeitona ou da laranja, ou o que for, de coisas futuras, posso fazer esse negócio, a coisa não está individualizada ainda. Mas a partir do momento em que eu posso colher, fica individualizado. Há também outro princípio muito importante, que é o da elasticidade. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Só para vocês verem mais facilmente, a elasticidade, vejam bem, a Sabina sobre aquele prédio que ela tem, pode ter, parem bem, ela tem o direito de propriedade, mas se ela se quiser hipotecar, pode ou não pode? Vai ao banco e diz, olha, eu queria, enfim, receber um dinheirinho, que eu não tenho dinheiro disponível, os senhores não se importam de me emprestarem 100.000 euros? Mas eu tenho que dar uma garantia. Mas qual é a garantia que eu posso dar? Direitos reais de garantia que nós conhecemos um deles é outro exemplo de direito real de garantia. Retenção. Outro. Já agora. Penhor. A hipoteca sobre bens imóveis. O penhor sobre bens móveis. Ora bem, então a Sabina quer e vai buscar dinheiro e o banco diz, sim senhora, deixa-me ver a prioridade, faz uma avaliação e diz, a casa, a prioridade vale de facto, até vale mais, vale 200.000, mas quero de 100.000, a gente empresta de 100.000. Mas dê-me cá uma garantia. E faz o quê? Uma hipoteca. Certo? Ora, reparem bem, eu tenho o direito de propriedade e sobre ele,
vou fazer incidir um ónus, que é a hipoteca. Então, mas suponhamos que esta propriedade tem, por sua vez, em relação à da Sara, uma servidão. Pode ter. Para a Sabina, tem que deixá-la passar, porque a Sara tem o prédio encravado. E pode haver lá uma servidão, passagem. Certo? Ora vejam, direito de propriedade, ponho uma hipoteca, tem uma servidão. Mas suponhamos que a Sabina ainda quer fazer o que diz. Eu quero constituir, estou farto disto, eu quero usar as minhas férias descansadas e o meu tempo de vida e faz um usufruto a favor de um filho. Pode ou não pode fazer? Reparem, o mesmo objeto, a mesma coisa e sobre ela existem várias lá metidas. São compatíveis ou não são compatíveis? São. Nestes exemplos que eu acabei de dar. Reparem, o mesmo objeto e vários direitos reais. Ora, tem que haver compatibilidade, é o princípio da compatibilização. E também o princípio da elasticidade. A Sabina disse, o usufruto do meu filho X, do Pedro Miguel, é sobre 3 anos. Ao fim de 3 anos, o que é que acontece ao usufruto? Caduca. Mas o Pedro Miguel disse à mãe, olha, isto, eu vou renunciar ao usufruto. Volta para trás. Reparem bem, ao voltar para trás, aquele direito de propriedade que estava comprimido com o usufruto, comprimido com a servidão, pode desaparecer. Então aí está a elasticidade. Estão a ver como ele próprio morre o usufrutuário. O que é que acontece? Se morrer o usufrutuário, o que é que acontece? Não, se morrer... Não. Olha, volta... Como é que se chama esse? No proprietário. Ou, tem outro nome também. Ou de raiz. Proprietário de raiz ou no proprietário. Olhem, se vocês compararem uma figueira tem uma raiz e tem as folhas, flores, tronco, caule, folhas, flores e frutos, não é? Foi assim que eu aprendi lá na botânica. Portanto, a raiz, o no proprietário está na propriedade da raiz, é igual. No proprietário não tem, no falta-lhe alguma coisa, está despido. Não é? Não tem folhas, nem flores, nem frutos, porque é só a nua propriedade. Chama-se no proprietário. O outro chama-se usufrutuário, pode usar, pode fruir. Agora a Sabina disse uma coisa e eu fiquei com o pulga no ouvido. E é esta. Então, morrendo o usufrutuário, o que é que acontece ao prédio? Já respondeu. Como é que é o seu nome? Daniela. Daniela respondeu bem. Não, volta para o proprietário. Ela disse proprietário, mas não é bem. Para o no proprietário. E vai somar-se aquele usufruto àquela nua propriedade. À propriedade da raiz. Fica composta a árvore. A figueira fica toda intacta. Certo? Ela disse uma coisa errada, mas que é intuitiva. Ela diz, passa para os herdeiros. Não passa para os herdeiros. Atenção. Como? Eles têm um direito de sequela. Direito de sequela? Tem. Repare, você é usufrutuária e eu agora meto lá no prédio, você pode me pôr na rua. E você não é proprietária, mas é usufrutuária. Isto tem os direitos iguais, como se fosse o proprietário, de usar, fruir, como quiser. E pode defender-se. Pronto. Mas então, já agora pegando naquilo que está a dizer, já agora que falamos no usufruto, que é para... Isto é como as cerejas, pois, o usufruto pode ser simultâneo e sucessivo. Vocês forem ver, o que é o usufruto? É o gozo temporário de uma coisa, mas que não pode afetar a sua forma e a sua substância. Onde é que está a Carolina? Fez Gazeta. Ontem a Carolina fez uma pergunta que é, Soutor, o que é a forma e a substância? E eu agora vou dizer para os alunos que não estiveram cá ontem, que é para ficarem bem claro na cabeça. A forma é, reparem, se é uma casa, se é uma garagem, se é uma arrecadação, é aquilo, não é? A forma é aquela. E a substância? A forma tem a ver com a própria estrutura, vamos ver, física da coisa. E também a substância tem a ver com o valor. Certo? Portanto, a forma e a substância têm que estar interligadas e o fim também.
A coisa é, eu fiz um usufruto de uma arrecadação e ele agora na arrecadação o que é que faz? Pega lá, põe um ateliê de desenho e pinturas e por aí fora. Desenha as paredes, faz milimetropolias e tal. Está a violar uma regra do usufruto, porque é o gozo temporário da coisa sem afetação da sua forma e da sua substância e do fim para que se destina. Se é uma arrecadação, não pode ser habitação, nem uma boate, nem um bar. Certo? Pronto. Para ter a ideia disto. Mas ainda voltando aqui àquilo que disse a Sabina. Então, eu posso trespassar ou não o usufruto? Posso ou não? Sim, é pessoal, é transmissível. Como? É pessoal, é transmissível. Por acaso até nem é, sabe? Logo por azar. Veja lá o 1444. Eu acho que é o 1444, não é? 1444. Ok? A Sabina lê lá. Lê lá. Pode trespassar. Sim, continuo. Mas leia. O usufrutuário pode trespassar a outrem o seu direito definitivamente ou temporariamente. Ora bem, pegando nisto, definitivamente ou temporariamente, reparem bem, é um bocado contraditório com o que há bocadinho dissemos. Se é pela vida do usufrutuário, se morre o usufrutuário, o que é que acontece? Mas ele pode passar, mas quando o usufrutuário falecer, aquele trespasse caduca. Porquê é que diz isso? Ai, Pois, é que reparo, eu acho, pronto, você intuitivamente respondeu assim. Agora, este é um problema muito complexo, não é fácil. Então, mas não tem o direito de disposição e de transferir? Tem, está aí, está a dizer que pode. O problema não é esse, o problema é antes, é a montante. É eu constituo assim, Sabina, usufrutuária. Já sabemos que pela sua morte, foi mau exemplo, ao contrário, você constitui, eu que estou mais próximo, portanto sou usufrutuário. Então, usufrutuário, eu posso trespassar ou não posso trespassar à Milene o direito? Posso. Mas se eu morrer, o que é que acontece? 1476. Diga lá, o que é que diz? Então, o usufruto extingue-se, morre o usufrutuário ou chegando o termo do prazo. Não, aqui não há prazo. Para simplificar, o caso não tem prazo. Isto foi conferido quando não seja vitalício. Mas é vitalício. Vamos ver, neste caso, eu trespassei. A lei permite-me que eu trespasse. E a Sabina leu, definitiva ou temporariamente. O que significa que eu trespassei o usufruto. Agora, eu morro. O que é que acontece? Segundo o que está a ler, por minha morte, o usufruto desaparece. E este, a quem eu trespassei, vai à vida. Ouviu? Ora bem, é que há três doutrinas, que é para não darmos aqui com grandes considerações, porque nunca mais temos daqui. Há 3 teorias sobre esta matéria. Isto você respondeu de uma forma tão intuitiva que disse, morre o usufrutuário, extingue-se, certo? E extingue-se mesmo. Portanto, você acertou, não sei se por querer, se foi sem querer. Não, eu já sabia. Pronto. É por desaparecer. Se eu morrer... Eu sou arrendatária do senhor que é o usufrutuário no terreno. Portanto, quer dizer que o usufruto pode ser arrendado ou não? Pode. É que há muita gente que tem dúvidas disso. Pode. A Sabina é usufrutuária e pode arrendar. E também pode-me constituir a mim, ela é usufrutuária, pode-me arrendar a mim o prédio, certo? Agora, a sua resposta está correta, ou seja, fixam isto. Por morte do usufrutuário, do primitivo usufrutuário, acaba o direito. Certo? Há quem sustente que se pode continuar com os herdeiros. Por isso, quando a Sabina há bocadinho falou dos herdeiros, fiquei com um pouco no ouvido e quis falar nisto. Porque eu não ia falar nesta matéria, que é uma matéria muito complexa. Pronto. O que interessa é fixar isto. Extingue-se pela morte do usufrutuário. Ponto. Acabou. Mesmo que eu faça sucessivas transmissões, essas estão dependentes. Claro que isto depois tudo depende do testamento. Já sabem que, para haver isto, pode haver por ou contrato, ou, você falou no prazo, pode haver prazo, ou por contrato ou por testamento. Exatamente.
que há até vocês vão estudar sucessões, não deram ainda, não é? Não deram ainda, mas vão falar nas substituições fideicomissárias, que são substituições que se fazem, em que aparece lá alguém que é o fiduciário, fica com o poder de gerir, administrar a coisa e depois mandá-la para terceiro. Esse é que é o fideicomissário. Bom, voltando aqui atrás. Então, há bocadinho falámos em sucessivo e simultâneo, não foi? Usufruto sucessivo e simultâneo. Eu constituo 3 usufrutuários. Então, a pergunta que eu faço é o A, o B e o C. E a pergunta que eu faço é esta. Então, destes 3, morre um deles, o que é que acontece ao usufruto? Pergunto. Não percebi? Essa é uma resposta inteligente, porque no direito normalmente é sempre depende, não é? Portanto, ele é simultâneo, eu disse, o usufruto é simultâneo e sucessivo. E eu digo, no meu testamento disse, para o A, para o B e para o C. Já sabemos porque a sua colega disse bem, por morte de cada do usufrutuário, extingue-se. Então, são 3, o que é que acontece? Se tiver só o simultâneo... Não é simultâneo e sucessivo, e sucessivo. Isso vai até o último falecer. Vai até o último. Então, mas este usufruto, o que é que acontece? Esse extingue-se. Como? Esse extingue-se. Quando tem esse usufrutuário. Este não é bem extinção. Aqui há um fenómeno curioso chamado o direito de acrescer. Se extinguisse, não acrescia, mas ele acresce. Ou seja, aos outros 2. Olha, aqui está o fenómeno da elasticidade. O direito de acrescer. Está aí. Ora, vejam lá, qual é o artigo? Porque logo era dividido em 3 partes e depois passou a ser dividido em 2 partes. 2. E até ficar o último. Eu tive um caso de uma senhora que morreu com 103 anos. E eu achei piada porque os proprietários andavam sempre à procura que a senhora morresse, porque não, morreram todas, uma com 90 e tal, outra com 90 também, não sei quanto, e a última com 103. Quando morreu a última, é que a propriedade vinha para os proprietários, que eram para aí uns 8 ou 10, nunca mais acabavam. Os proprietários. Portanto, atenção, está o direito a crescer, já viu? Ora, leia lá. Salvo estipulação contrária, o usufruto constitui um contrato de testamento em favor de várias pessoas, conjuntamente só se consolida com a propriedade por morte da última que sobreviver. Pronto, a morte da última que sobreviver, ou seja, há aqui o direito de acrescer. Aquele direito, ao invés do que estava a dizer, não se extingue, porque ele vai acrescer aos outros, não é? É de certo modo, olha, está a elasticidade. Aí vê-se a elasticidade com nitidez. Aquele direito daquela pessoa vai expandir-se para os outros 2. E depois para o último. Não é? Quando morrer o último, volta então para o novo proprietário ou o proprietário da raiz. O 2, 1442. Ora bem, então isto foi uma pequena lateralização que nós fizemos, porque voltando atrás. Ora bem, ainda estamos nos princípios, e já agora só para dizer o seguinte. Então faltam-nos aqui 2 muito importantes, que são o da publicidade e o princípio da boa-fé. O princípio da publicidade, porquê? Ela é inerente ao registro, nomeadamente aos registros. Os registros, e eu ontem bati isso e volto a frisar hoje, que é para vocês não esquecerem. O registro é muito importante, porque as pessoas têm a propriedade registada em nome delas, é por uma questão de segurança e aí a tranquilidade. Mas existir o registro não quer dizer que o direito exista naquela pessoa. O registro é meramente presuntivo. O registro predial é meramente presuntivo e o comercial também. Isto é, admite, Miguel? Admite prova em contrário. Temos uma designação que nós, em latim, que se diz iuris tantum. Admite prova em contrário. Como é que é o seu nome? José. O José tem o seu prédio em seu nome. Tem o seu prédio em seu nome. E diz, o prédio é meu. Então, mas demonstre lá que é seu. E você, a tendência é pegar na caderneta predial. A caderneta predial não diz nada. Mas se for à conservatória do registro predial, já diz alguma coisa. Mais alguma coisa. Está aqui. Certidão do registro. Certidão da descrição com as inscrições em vigor. E está lá o nome do José. O prédio é dele? Presuntivamente é. Não temos a certeza que é. Admite prova em contrário. Vamos supor que o José, eu ontem fiz esse exercício. O José vai emigrar amanhã para o Canadá, mas vendeu-me o prédio a mim.
E chegámos a acordo e disse, olha, isto 100 mil euros. E eu disse, está bem, eu compro. Trouxe o dinheirinho todo e entreguei-lhe o dinheiro, em mão. Agora, como sabe, isto é muito complicado, o branqueamento de capitais. Mas entreguei-lhe o dinheiro em mão. E um dia que a minha avó me tinha deixado num baú e entreguei-lhe o dinheirinho. Você foi-se embora para o Canadá. Exato, mas a gente logo faz a escritura. Está lá no Canadá, não está 1, nem 2, nem 3, está há 29 anos. Pergunto, o prédio é seu ou é meu? Pergunto-lhe, José, o prédio é seu ou é meu? Não é difícil responder. Você é um homem de boa fé, pá, é um tipo transparente, não é? E honesto. Mas a boa fé, o prédio é seu. O prédio é meu, mas eu falei na boa fé já para lhe dar... O prédio é meu. Você recebeu o dinheirinho ou não recebeu aquilo que pediu? Apesar do registro... Agora está lá o registro. Sim, mas admite... Agora repare, nós fizemos uma coisa que a lei não permite, porque a lei só permite a transmissão de bens e imóveis através de não é registro, através de escritura pública ou DPA, certo? Ou escritura pública ou DPA. DPA a partir do 2008, que é aquela lei 116 de 2008. Mas a verdade é esta, eu passei a comportar-me ao longo de 29 anos como dono. Queria lá os meus filhos, já tenho lá netos e tudo, veja lá. Tem lá netos. O merceeiro conhece-me, o carteiro também me conhece, o tipo da junta de freguesia também me conhece. Toda a gente conhece ali, quer a sua casa e que me foi vendida a mim. Ninguém anda lá a saber se você fez a escritura ou não deixou fazer a escritura. A prática, a realidade foi esta. Certo? Portanto, estar registado em seu nome não quer dizer que seja seu. Presume-se que é seu. E agora eu pergunto, vem um filho seu do Canadá, completamente desvairado, porque sabe que o pai fez o negócio e quer saber se fez, se não fez, não deixou de fazer. Vem cá ver o registro. E pega numa certidão e diz, o senhor faz a rua comigo. Agora você põe-se no meu lugar. Como é que se defendia? Pergunto. Você agora passa para o meu lugar. O seu filho vem do Canadá, 29 anos depois, e diz, o prédio é do meu pai. E eu agora tenho uma procuração do meu pai para fazer tratar tudo, e agora descobri que o prédio é meu. Portanto, eu quero e vou pô-lo na rua. O senhor saia. E se eu não saio? Você agora vai dizer, eu não saio. Como é que se resolve isto? Diga? Porquê é que diz inversão da posse? Logo por azar, foi buscar a inversão. Bastava só a parte final, através da posse. Resolvi isso através da posse. Se eu tiver a posse pacífica, pública, boa fé, há mais de má fé, vamos supor má fé. Quantos anos são? 20. Boa fé 15, má fé 20. Eu até disse 29 para facilitar a vida. Eu adquiri por uso campeão. E você não tem hipótese nenhuma de ganhar a ação. O seu filho, que vinha com uma procuração passada por si, não tinha hipótese nenhuma, perdia a ação. Desde que eu provasse a posse. Agora, pergunto ao Sara, para eu dizer posse, eu tenho que dizer o quê? O que é que quer dizer posse? O que é que quer dizer posse? Para nós, para os direitos reais, o que é posse? Que é um instituto prodigioso que resolve milhares e milhares de assuntos. Mas é muito difícil, complexo. Tem que haver ânimos e corpos. Portanto, atenção a isto. Se eu tiver só o corpo ou só tiver só o ânimos, não chega. Eu tenho que ter os dois elementos, o corpo e o ânimos. E aí eu tenho a posse. Atenção que agora há um conceito muito próximo deste, que se chama detenção. Ou posse precária. Eu não gosto muito de falar na posse precária, porque depois que é posse outra vez, portanto é posse ou não é posse? Não. Detenção e posse. Portanto, a detenção, vocês forem ver o 1253, tem lá a definição, tem lá a exigência da tese subjetivista que foi absorvida pela lei portuguesa, que é de Savigny. Estou a dizer o nome, não me interessa nada que vocês podem saber, podem não saber, é só para acrescentar, mas o que interessa é a tese subjetivista, ou seja, impõe que haja ânimos. A tese subjetivista impõe que haja ânimos, essa convicção. Se eu não tiver a convicção de que o bem me pertence, quando o seu filho veio discutir o prédio,
a propriedade do prédio, a posse do prédio, tudo relativamente ao prédio, eu agi com convicção de que aquilo era meu. Você limitou-se a dizer assim, recebi a quantia de 100 mil euros que me foi dada por Francisco para a venda da minha casa. Pronto. E não tenho mais nada a receber. Só dá lá um papel. Aquele papel não vale nada. Vale, porque vale como prova também, não é? Vai servir de prova. Porque eu tenho que provar. Pronto. E agora atenção, outra coisa muito importante, que é para vocês nunca mais perderem de vista a vossa vida, da vida académica e futura. Em Portugal, o nosso sistema jurídico, se eu alegar qualquer coisa, qualquer direito, eu tenho que o provar. Certo? Quem alega tem que provar. É um princípio que é o princípio do ónus da prova, está no 342 do Código Civil. Tem lá, aquele que invoca um direito tem a obrigação, tem o dever de provar os factos constitutivos desse direito. Certo? Eu não posso dizer, eu sou o dono. Cá está. Quando o José me vinha pôr em causa a posse, eu dizia, eu sou o dono e tal. Tenho que provar. Eu consigo provar a posse pacífica, pública, de boa fé há mais de 29 anos e consigo que o juiz me reconheça. Então como é que eu adquiri? Pergunto, José. Como é que eu adquiri a propriedade? Por uso capião. Por uso capião. Ora, o uso capião é um instituto privilegiadíssimo do nosso sistema em que assenta os direitos reais. É justamente na posse. Não é o direito de propriedade, porque as pessoas têm a tendência o direito de propriedade. Pois, o direito de propriedade, reparem, o direito de propriedade depois pode adquirir-se de formas, ou forma derivada ou forma originária. Certo? Se vocês forem ao direito de propriedade, na aquisição do direito de propriedade, 1316, penso eu, vejam lá, confirmem lá, pronto. No 1316 tem lá 3 formas, 3, que são originárias. Quais são? A ocupação, ou apossamento, não é? O apossamento. A outra que é a cessão e a outra que é a uso capião. As outras que aparecem quais são? O contrato e a sucessão. E aí aparece a aquisição derivada. Certo? O que é que quer dizer aquisição originária? É muito fácil pela negativa. Não depende do direito de ninguém. É um direito ex novo. Por isso é que é originária. Estão a ver? É originária. É de origem. Eu, se disser assim, há mais de 29 anos que sou possuidor legítimo, de uma forma pacífica, pública, de boa fé, olhem, aqui consertei o prédio, é aqui que eu tenho a minha residência, o meu domicílio fiscal, é aqui que eu tenho nascer os meus filhos e agora tenho cá os meus netos, é aqui que eu tenho, enfim, podo as roseiras do quintal, que fiz uns melhoramentos. Se eu disser isso tudo, eu invoco factos da posse pacífica, pública, à vista de toda a gente e de boa fé. Mesmo até que fosse de má fé, a lei privilegiaria-me através uso capião de imóveis, que têm de saber esses prazos, não é? 15 anos, má fé, boa fé, 20 anos, má fé. Depois, móveis sujeitos a registro. O caso do uso capião, enfim, um barco, há bocadinho falei num barco, uma embarcação, uma avioneta, um barco, uma avioneta, um carro, um automóvel, então aí tem um regime diferente. São móveis sujeitos a registro. Depois também há os móveis em si não sujeitos a registro. E isso aí depois depende dos prazos, 3, 10 anos, 2, 10 anos, 3, 6, estão todos na lei. Agora voltando atrás, para dizer o seguinte, portanto eu tenho as formas de aquisição do direito de propriedade, que já dissemos todas, mas agora voltamos outra vez à posse. E a posse é tão importante porque eu dizia que no 1253 tem lá as detenções. Essas 3 alíneas estão aí definidas como os meros possuidores, ou possuidor precário, os meros detentores. Falta-lhes o ânimos. Por isso é que aparece aí a expressão. São considerados detentores os que sem intenção, os alunos que não passaram para as minhas aulas, vejam, ponham a bolinha aí no sem intenção. Porque esse é que é o facto revelador, a expressão reveladora do ânimos, da exigência do ânimos. Certo? Pronto. Se eu por mera tolerância deixar passar alguém para o meu prédio, se eu entregar a alguém para ir fazer, por hipótese, uma escritura, não é? Eu
peço ao José, olha, não se importa, faça a escritura. O José de onde é que é? Tavira. Não se importa, vai representar-me em Faro, uma escritura que eu tenho lá. E o José faz-me favor. Recebeu as chaves do apartamento. Foi a Daniela que lhe deu as chaves, ela representava o comprador, o vendedor. Ele recebe as chaves. Pelo facto de ter as chaves da casa, quer dizer que ele é possuidor? É um mero detentor. É um mero representante. Portanto, estas 3 alíneas que aí estão são categorias de elenco, digamos, de meros detentores, em que a pessoa falta-lhes o ânimos, mas tem o corpus. O José tem as chaves, mas também falta-lhe a convicção de que aquilo é dele, sabe que não é. Pronto. Dito isto, nós passamos para os caracteres da posse, e portanto que no fundo acabam por ser importantes para este efeito de nós termos as características fundamentais que tem a posse. E portanto ela, como eu disse há pouco, pode assentar, pode ser causal, pode ser formal, pode ser efetiva, não efetiva, pode ser pública, pode ser pacífica, pode ser violenta, pode ser de boa fé ou pode ser de má fé. Todo este conjunto, e vamos ver, as ideias fundamentais são estas. É pela negativa, posse de boa fé quando a pessoa ignora, quando desconhece, o direito de outrem. Má fé é o contrário. Quando eu sabia e, mesmo assim, atuei. Depois temos a posse causal, quando está dependente de um título. A formal, quando não está. Depois temos a efetiva, que efetivamente a pessoa gera coisa, administra, tem com ela o poder imediato sobre ela. É pública, quando é à vista de toda a gente. Porque a ocultas é aquela que é escondida. A pessoa encontra um anel aí nesse bosque. Um anel rubi, por hipótese. E de ouro, com brilhantes, etc, etc. Tem um dever. O que é que tem um dever? Qual é o dever? O que é que a pessoa pode fazer? Fica com ele? Guarda-o? Ou tem que ir apresentá-lo às autoridades? Olha, achei este anel. Hoje é duvidoso que as pessoas façam isso, não é? Portanto, guardam-no. Nós temos aqui vários exemplos de casos em que a pessoa encontra um anel, ia fazer jogging, descobriu o anel e depois faz o quê? Pega no anel e oferece à namorada. A namorada, no dia dos anos da mãe, oferece por sua vez o anel à mãe. A mãe, por sua vez, num jantar de confraternização dos antigos alunos do Liceu de Tavira, não sei se há Liceu em Tavira, mas Faro existia, pelo menos, que eu fiz o Liceu em Portimão, portanto, sabia que havia assim sempre uma competição com o Liceu de Faro. E, portanto, imagina-me no jantar, alguém descobre, esse anel é meu. Isto passado 18 anos. Quem é o anel? Não é? Quem é o anel? E isto é um problema que pode surgir, onde se vê nitidamente. Agora, temos que lutar a ver com o tempo, temos que ver as transmissões, como foram feitas, de boa fé, de má fé, etc, etc, etc. É evidentemente que isto, para dizer o quê? Que a posse é o elemento fulcral do nosso direito de reais. Ora, e agora aparecemos aqui na tal aquisição da posse. Há bocadinho José falou na inversão da posse, e agora, pegando nisso, vamos ver, ele pode adquirir por inversão da posse. Então o que é a inversão da posse? O José, qual é a ideia que tem? Eu, sendo detentor, vou computar depois como proprietário, vou alegar que a propriedade é meu. Mas como é que eu faço isso? Olha, imagina um arrendatário. Imagine que é meu arrendatário. Paga-me a renda todos os meses. E agora explico lá como é que na prática isso podia acontecer. Se eu já estou há tanto tempo como arrendatário, Está há 32 anos. eu cuidei de tudo, eu tratei de toda a propriedade, eu posso alegar que ao fim deste tempo todo, a propriedade Não pode. Então se me paga as rendas, tem que pagar. como? Tem que deixar de pagar. Tem que deixar de pagar. E tem que passar a deixar de pagar durante 20 anos. Mas não chega. Tem que me dizer a mim, meu caro amigo, está a inverter o título da posse. A pergunta agora é esta: o arrendatário é possuidor? Pergunto. Então o que é? É detentor. Bem, vamos facilitar
vou-vos facilitar a vida e dizer que é detentor. Mas vou dizer-vos o seguinte: o professor Mota Pinto foi meu professor também em Coimbra, já morreu. O professor Mota Pinto tinha a teoria, a tese sustentável de que o arrendatário tem resquícios de um verdadeiro possuidor. Já agora façam esse exercício. Pegam no 1037, número 2, vejam lá. 1037, 2, número 2. Daniela, veja lá, tem o Código Civil? 1037. 1037, 2. Luísa, não trouxe hoje, não trouxe material. Esqueceu-se. Está tudo na cabeça. Daniela, então lê lá. 1037, 2. Estamos a falar, a pergunta que eu fiz foi: o locatário, o arrendatário é possuidor? E vocês responderam: não, é detentor. E eu vou dizer, para facilitar a vossa vida, aceito que sim. Agora vejam lá, 1037, 2. Vejam lá. Atos que impedem ou diminuem o gozo da coisa. Mas não foi isso que eu pedi, foi que é o 2. Leio só o 2. O locatário, O locatário, devagarinho, o locatário, sim, que não for privado da coisa ou privado no exercício dos seus direitos, pode usar, mesmo contra o locador, dos meios facultados ao possuidor nos artigos 1276 e seguintes. ok? Ora bem, ele demonstrava, vocês estão a ver aí, os meios possessórios que tem o locatário, vamos supor o arrendatário, o inquilino. O José é meu inquilino e o José é meu inquilino e eu entro para a porta dentro. Se o senhor faz favor, sai daqui, o que o senhor está aqui a fazer? O senhor já tem que me avisar que vem cá e tal. Não, isto é meu. Tenho aqui, o senhor faz favor, sai daqui. É o senhorio. A Daniela leu, mesmo contra o locador, ele pode defender a posse dele. Ora bem, defender a posse. Portanto, então é detentor ou é possuidor? Estão a ver? E o professor Mota Pinto sustentava isto. Portanto, quando for perguntado isto, tem que ter o cuidado de dizer o seguinte: é sustentável que o arrendatário habitacional seja um verdadeiro possuidor. É sustentável. Estão a perceber? Porquê? Porque existe este mecanismo, o 1276, que é para quê? São os meios possessórios, que tem lá, recapitulando já agora, a prevenção. Os meios possessórios que existem são a prevenção, ações de prevenção, ações de manutenção e ações de restituição. Ou seja, o José pegava comigo no tribunal, no dia seguinte, e provava os 3 requisitos: arrendamento, que tem a posse, o esbulho, eu ter entrado lá para dentro abusivamente, e a violência. Eu até o empurrei com força, ele também me empurrou, e depois às tantas isto começou a criar aqui um barafundo, foi chamada a polícia e a coisa não se resolveu e eu, não é, acabei por ser expulso, ou melhor, acabei por expulsar o José da casa, e ele pode recuperá-la através destes meios possessórios. Portanto, este exemplo que eu estou a dar, do 1276 e seguintes, que é típico dos gestos reais, também abrange situações excepcionais, como é o caso deste, do arrendatário. Ok? Não esquecer isso. Portanto, voltando atrás, estamos a pôr aquela hipótese. Eu perguntei se o arrendatário era ou não era um possuidor. Vocês responderam intuitivamente que são. Eu percebi o que era o esbulho. O esbulhar é eu apropriar-me de uma coisa que não é minha. Posse, esbulho e violência. São os 3 requisitos. Não é? A posse, eu tenho que dizer, o José tem que dizer, eu sou possuidor porque tenho um contrato de arrendamento com este senhor. 2, no dia X, às tantas horas, entrou por ali fora, já às horas, eram 10 da noite, entrou por ali fora com 3 ou 4 capangas e pegaram em mim, depois de uma discussão, ele empurrou-me, eu empurrei, depois os capangas pegaram em mim e puseram-me na rua. Esbulharam a coisa que eu tinha, sobre a qual eu tinha um poder que me foi concedido através do contrato. E a violência foi para a força física. Então ele pode recuperar. Aqui tem um caso típico, por isso é que eu disse, há quem defenda, sustenta-se a hipótese de um
arrendatário ser um autêntico possuidor. Está protegido por lei, como a Daniela leu, mesmo contra o locador, ele pode defender-se. Está certo? Pronto. Ora bem, começámos pela inversão do título da posse. E o José respondeu, bem, mas já está definido. Ele tinha que mandar uma carta registada com o aviso de recepção a dizer assim, meu caro amigo, eu não lhe pago nem mais um cêntimo. Andei a pagar estas rendas este ano todos enganado. Não lhe dou, a casa não é sua. Não lhe pago. Mas tem que esperar daqui, desta carta, deste ato ostensivo dele, tem que passar 20 anos. Senão é um autêntico roubo, não é? Quer dizer, usurpava uma coisa, não é? Pronto. Portanto, inversão do título da posse. 2. Eu vou deixar o último, que é a linha D, C, que é mais complicada, que é o do constituto possessório, não é? Estou falando da aquisição da posse. Conseguir o raciocínio? Tá? Sabina já está localizada? Ainda não. 1200? Já viu? Já está? Pronto. A linha C é a mais complicada, mas a linha A e B também é fácil. Portanto, a primeira é o apossamento, não é? Prática reiterada, não é? Se eu reiteradamente andar com aquela bicicleta, eu roubei um cavalo e ando com o cavalo há 10 anos, vou aos concursos hípicos, saltos daqui, exibo o animal e roubei-o, não é? Na Feira do Golgã consegui distrair lá o homem e roubei o animal. E ando com ele, agora. Ando 10 anos com o animal, ganho os concursos todos, publicamente, eu não escondi. Que é o cavalo. 10 anos depois, um semovente, né, um animal, um cavalo, que eu furtei e ando com ele há 10 anos. De quem é o cavalo? É meu ou não? Estamos a falar de uma coisa móvel. Não está sujeito a registro. Portanto, agora vamos ver lá os prazos. Os prazos, vejam lá. Onde é que eles estão? Estou a falar do prazo do uso capião. Móveis, mas não se descobrem. O que é que diz? Um móvel, um semovente, não sujeito a registro. Eu ando com ele há 9 anos. À frente de toda a gente. Adquiri ou não? Está em que artigo? 1290 e 8, o que é que diz? O 8 é registro. Este não está, portanto, 1299, o que é que diz? A uso capião de coisas não sujeitas a registro dá-se quando a posse de boa fé e fundada em justo título tiver durado 3 anos. Não é o caso, não houve título, não houve justo título. Ou quando, independentemente de boa fé, Independentemente de boa fé, o título tiver durado 6 anos. 6 anos. Ora, agora, atenção, tem que ligar esse artigo ao 1297. O que é que diz o 1297? Ora bem, continua, leia lá o que é que diz. Se a posse tiver sido constituída com violência ou tomada ocultamente, os prazos da uso campeão só começam a contar-se desde que cesse a violência ou a posse se torne pública. Pública. Ora, tornou-se pública, porque eu comecei a andar com o animal de um lado para o outro. Portanto, estão a ver? E atenção a isto. Ora bem, as pessoas podem dizer assim, então, mas isto aqui é um problema quase como se estivéssemos a legalizar o furto. Não é? O senhor disse que era furto, e é verdade. Não é bem assim, porque há mecanismos em que a lei defende o dinamismo das pessoas e condena a inércia das pessoas. Se eu não depositar o prazo dos 15 dias, deixar para o 16º, eu perco uma ação. Ah, mas também é só um dia, está bem? Tem que haver prazos nessas coisas. Se o solicitador deixar de exigir os honorários ao fim de concluir os serviços, fez as partilhas lá da avó daquela pessoa, tratou daquilo tudo, fez o registro e depois mandou a nota de honorários e depois a pessoa não pagou,
durante 1 ano, 2, 3, 4, 6 anos. Pergunto, o que é que acontece? Pergunto. Isto não tem relevância nenhuma? O que é que vos parece? Prescreveu o direito. Prescreve o direito. Já ouviram falar na prescrição, no primeiro ano, no segundo. Ora, o tempo tem uma importância enorme sobre as relações jurídicas. E tem que ser assim também, não é? A lei é mais exigente nos casos do que noutros. Portanto, eu volto a dizer, a inércia é punida, ao passo que o dinamismo é de certo modo premiado. Portanto, às vezes interessa ser mais ágil nestas coisas, e os prazos aqui têm importância, não é? Já agora, para ficarem a saber, o prazo, porque é para não ficar aqui, então, mas ele falou aqui no solicitador, não pagou, não, como é que é, qual é o prazo? 2 anos. Se eu for atropelado agora a sair daqui do instituto, partem-me a tíbia e o perónio, vou para o hospital, venho, por aí fora e tal. Não pago o hospital. E o hospital também não me diz nada. E só ao fim de 7 anos vem com uma ação contra mim. Eu, ao fim de 7 anos, é que me lembro, vou pôr a ação contra o homem que me atropelou. O que é que me acontece? A Daniela está a dizer que não. O que é que quer dizer? Eu acho que já não pode. Pois, acha, mas a gente tem que ter certeza aqui no direito. E uma das coisas que o direito tem que ter é aqui certezas. O mais certeza possível. Às vezes é difícil. Bom, qual é o prazo? Que é para também não esquecerem isso. Miguel, qual é o prazo? Num acidente de viação. Isso é de obrigações, não é da minha matéria. Mas estamos a falar de matérias com prescrição que têm importância para isto. 3 anos. 3. Está no 498 do CC. 3 anos. Se for crime, porque pode ser crime, então aí a lei faculta mais um bocadinho, dá 5. Pronto. Mas atenção a isso. Prazo de 3 anos. Os hospitais perderam muitíssimo dinheiro, milhões e milhões, por inércia dos serviços para cobrança de dívidas. As prescrições tiveram que aumentar e, portanto, vão dilatando o prazo. A lei agora já termina um prazo mais dilatado e, ao fim de 3 anos, tem que se também... Aqui, neste caso concreto, são 3 anos, tá? Pronto. Olhem, outro exemplo. As rendas de casa. O José é meu inquilino e não paga há 7 anos. E eu, só ao fim de 7 anos, venho dizer, meu caro amigo, as rendas. E ele pode invocar contra mim a prescrição de... Quantos anos são? A Daniela não paga os juros ao banco da prestação da casa. 1, 2, 3, não, os bancos já piam mais fino, não é? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, e ao fim de 10 anos, imaginemos, eu tive casos desses, os bancos só ao fim de 7 anos, ou 8 ou 9, vinham pedir o valor do capital e dos juros. E dos juros, punham os juros, por exemplo, de 8 anos. Como é que é? Os juros prescrevem ao fim de 5. E as rendas das casas também, 5. Está bem? Pronto. Mas têm que ser invocadas. Eu não posso dizer que passou o tempo só. Tem que ser invocada. É a diferença entre prescrição e caducidade. A caducidade é oficiosa, não tem que ser invocada, a prescrição sim. Essa tem que ser invocada. E estamos a falar de casos de prescrição. Portanto, recapitulando, a propósito de que é que falámos nisto? A propósito da questão da prática reiterada, estamos a falar da aquisição da posse, prática reiterada, 1, 2, aparece aí o constituto possessório. Então, eu agora pedia, Miguel, então o constituto possessório, lembra-se? O que é o constituto possessório? Que é a expressão mais difícil aí, às vezes, eu costumo dar um exemplo que é mais fácil. Pronto. É muito simples. No constituto possessório, através deste exemplo, vocês veem mais facilmente. Eu vendo à Sara a minha casa, certo? Eu vendo a casa à Sara. A Sara, eu vendo a minha casa à Sara. A Sara, porque enfim, tem um bom relacionamento comigo, diz, olha, eu é que pedi-lhe a ela, não se importa, eu fico até junho aqui. Fizemos a escritura hoje, mas ela, hoje, fizemos a escritura. Fomos ao cartório
da Daniela, que ela tem um cartório que pode fazer essas escrituras, e fizemos no escritório dela, fizemos a escritura. A Daniela aceitou que eu ficasse na casa até junho. Quando chegámos ao escritório dela, e eu paguei totalmente o dinheiro à Sara, quem é que estava na casa? Eu era o dono, não é? Portanto, eu vendi. E ela deixou-me ficar. Portanto, eu pago, ela deixa-me ficar. Quem é que passa a ser possuidor? Quem é que é possuidor? Eu ou ela? Eu fico na casa, mas quando vou lá fazer a escritura, pois é, eu sei que já sabia que isso mete confusão por causa disto. Por isso é que eu estou a dar este exemplo. Você está a fazer a escritura e naquele momento, quando se faz a escritura e eu transmiti o direito, ela transmitiu o direito de propriedade para ela, ela passa a possuidora. Repare, isto é difícil por causa de quê? Do corpus e do ânimos. Eu estou lá na casa, vou continuar na casa, mas naquele dia deixo de ser possuidor, passo a ser ela. E eu passo a ser o mero. Ora, o 1252, o que é que diz? A posse. Daniela, leia lá, faz favor. É exercício da posse por intermediário. Diga, continuo. A posse tanto pode ser exercida pessoalmente como por intermediário de outrem. Pronto. Em caso de dúvida, prefere-se que aquela posse exerce o poder de facto, sendo previsto do disposto número 2 do artigo 1257. O que é que acontece? Acontece aqui o seguinte, parece que a dificuldade está nisto, quando eu transmito a propriedade, o direito de propriedade, pela escritura pública, eu deixei de ser possuidor, passa a ser ela. Então eu fico em que posição? Mero detentor. Agora, a linha A do 1253, o que é que diz? Não, B. A linha B? B, do 1253. Os que simplesmente se aproveitam da tolerância. Os que simplesmente se aproveitam da tolerância. Portanto, ela tolera que eu lá fique. Portanto, eu sou um detentor. Está percebido? O que é o constituto possessório? Ela adquire propriedade, mesmo sem estar lá a viver, porque me deixou lá viver, através do título da escritura pública, ou do DPA, que fez lá no seu cartório. Está percebido? Portanto, há uma constituto possessório, através de uma escritura, de um título, que lhe permite ficar como possuidora, embora não tenha o corpus. Tem o ânimos, mas não tem o corpus. E estou lá eu por mera tolerância. Está percebido? Se não perceberam, digam lá outra vez, porque esta é a parte da aquisição da posse mais complicada para se perceber, porque mentalmente temos que fazer este raciocínio. Então qual é a posição em que fica a Sara? Ela não tem as chaves da casa porque me deixou que ela ficasse. Mas é possuidora. Porquê? Porque é dona, porque é proprietária, porque adquire o direito de propriedade sobre aquele imóvel, através da escritura pública legítima. Não é? Pronto. Este é que é o constituto possessório. Portanto, tem as quatro formas de aquisição da posse. Está certo? Pronto. Depois, agora, vamos lá ver, as defesas da posse, já há bocadinho falámos nisso rapidamente, a Daniela há bocadinho leu no 1037, número 2, que dizia, os meios possessórios facultados ao possuidor do 1276 e seguintes. Quais são esses direitos de defesa? São direito de defesa, enfim, eu posso defender a minha posse como? Olha, para já, quando eu entrei na casa do José, ele me empurrou, há bocado, estava no fundo a defender a sua posse, não é? Pela ação direta. Bom, mas também, agora, a ação direta só é permitida em casos excepcionais. A lei não quer que as pessoas andem à pancadaria uns com os outros. Não quer. A ninguém é lícito o recurso à força. A não ser nos casos excepcionais. Há casos em que eu não posso. Não é? Vocês estudaram isto no direito penal também. Caso de direito penal. Já ouviram falar na legítima defesa, no estado de necessidade. Não é? A ação direta. Portanto, estes tipos são casos excepcionais em que a lei ainda admite. Porque não há tempo de eu chamar a polícia. Não há tempo para eu, mesmo que grite, ninguém me ouve, não é? E eu reajo para as minhas próprias mãos com uma agressão ilícita contra mim. Pronto.
Excluindo essas zonas, enfim, são zonas excepcionais, a lei exige que haja sempre intervenção do tribunal. E, portanto, aparecem então o quê? A ação de prevenção, 1. A ação de manutenção, 2. A ação de restituição, que falámos há bocadinho, 3. E agora aparece aqui um outro fenómeno que é os embargos de terceiro. O que é os embargos de terceiro? É um palavrão. Embargo quer dizer o quê? Embargar. Embargar quer dizer neutralizar, não é? Paralisar, suspender, pronto. Olhem, a expressão, já ouviram com certeza, embargo de obra nova, não é? Uma obra que a Câmara Municipal mandou embargar. Lá na Ilha Formosa estão a construir agora um prédio com, imaginemos, começou a ser construída um prédio, acho que aquilo vai estar numa zona protegida, não tem licença, não tem nada, e chega lá, o que é que faz a Câmara Municipal? Os fiscais passam por ali, o que é isto aqui? Olha lá, estão ali ao pé daquela ria, estão a fazer aquela construção do Ministério. Ninguém sabe nada disso. Vão lá e perguntam, mostra lá, a licença, não tem licença. O que é que faz a Câmara Municipal? Tavira. Manda embargar a obra. Portanto, o termo embargar quer dizer neutralizar, paralisar a obra por falta de qualquer tipo de licenciamento. Estão a construir aí uma parede atrás e vai tapar esta janela, por hipótese. Imaginemos, ali à face, estão a construir. A gente fica aqui sem ar, sem luz. Por outro lado, eu tenho direito aqui a observar o que está do outro lado também. E ter ar, ter amplitude para a própria... termos de saúde, qualidade de vida, ambiente. Então, eu posso paralisar aquela obra através de um embargo. Portanto, o termo embargar tem este peso, com estes exemplos que já perceberam. Agora, quando se diz em embargos de terceiro, parece aqui uma terceira pessoa. A Daniela vive numa casa, imaginemos, arrendada, certo? E na sua casa, imaginemos que tem lá 5 estudantes, certo? Um dos estudantes deve a nós 1.800 euros. É na sua casa, ele tem lá o quarto dele, e aparece lá o agente de execução e penhora-lhe tudo que você tem lá em casa. Certo? Oh, isso não tem nada a ver com isso, eu não devo nada a nós, não quero saber disso para nada, tem aqui ordem, aqui na casa, vive ou não vive aqui este senhor? Vive. Então, vai tudo embargado. Está tudo apreendido. Penhoram-lhe os bens todos. Já ouviram falar nem termo penhora? É um termo horrível, mas é assim, penhora. Penhoraram-lhe os bens todos. Os seus também. Os seus, o mobiliário que foi oferecido para a sua sogra, o frigorífico, a televisão, um conjunto fantástico que você tem lá, comprou quadros do Vieira da Silva, coisas valiosíssimas. E agora? Como é que se defende disto? Embargos de terceiro. A dívida não é minha, é de um terceiro, é aquele estudante que lá está, e estes bens todos são meus. Desde que eu prove isto, eu posso embargar de terceiro. Chama-se isto. Sai de nós e vai para a pessoa dessa. Não percebi? Essa dívida sai de nós e vai para a pessoa. Não, vamos ver, a dívida não... Porque ela nem sequer é nossa, porque ela nem sequer é minha. Pronto, então os seus bens, o que está aqui em causa é, os seus bens foram ofendidos, apreendidos judicialmente. A penhora é o quê? Uma apreensão judicial de bens. Essa penhora sobre esses bens, que são seus, vão ser protegidos dessa forma, através dos embargos de terceiro. Certo? É muito comum, por exemplo, olha, a Segurança Social. A Segurança Social apreende, ou melhor, a Segurança Social vai à conta bancária em que a Daniela tem, imagino, com a sua mãe e o seu pai. Facilidade de família, isto acontece em todas as famílias. Está lá na sua conta. A dívida é do seu pai. O que é que você tem a ver com aquilo? Nada, não é? Mas apreendem-lhe, por hipótese, o saldo bancário. A conta é, agora imagine que você está lá na conta, você que é a devedora, e apreendem-lhe a conta toda. O que é que os seus pais têm a ver com aquilo? Nada. Bom, pode embargar terceiro e dizer, a conta é só minha. Esse dinheiro que lá está, ou os seus pais podem dizer, o dinheiro que lá está é das nossas reformas. Nunca a nossa filha Daniela pôs aqui um cêntimo. Nunca a nossa filha fez qualquer depósito. A conta é só minha. É só nossa. E, portanto, a sua dívida que tem, por exemplo, a Segurança Social, ou o fisco, ou seja o que for, não pode afetar os bens do seu pai.
Está bem? Portanto, embargos de terceiro. São terceiras pessoas que numa execução, mas não tem nada a ver com a própria parte. Portanto, isso tem uma defesa da posse, não é? Num direito, e é isso que estamos a falar. Portanto, as defesas que existem são essas todas. Defesa da posse, perda da posse, também posso perder. Assim como adquirir, também posso perder. Como é que eu perco a posse? Há aqui um elemento muito importante que vocês não se devem esquecer, que é o prazo do tempo. Qual é o prazo? 1 ano e dia. Já ouviram falar nisso? A posse de ano e dia. Atenção. A posse de ano e dia, ou seja, à medida que o tempo passa, em que eu esteja possuidor, que tenha a apreensão de material de um bem qualquer, isso pode implicar a perda da posse do outro. Por isso é que se fala na posse de ano e dia. Certo? Outra, o abandono. Eu abandonei, não quis saber daquilo. Pela cedência. É? Eu posso ceder a posse a um terceiro. Esse tipo, digamos, de perdas da posse são relevantes para efeitos de contagem para a uso capião. Tá? Pronto. Dito isto, passamos para outra parte que é, querem fazer aqui um intervalo. Tá? Quantos minutos estão? Faltam 4 anos para acabar. Para acabar. Bom, isto é como as cerejas, já agora acabamos, não é? Quem estiver muito apertado, enfim, façam mais um esforço e já agora, pronto. Vamos passar para o direito de propriedade em termos gerais, que é assim, o direito de propriedade é o direito real por excelência, tem limites físicos, o solo, tem limites aéreos, subsolo, solo e aéreos. Este, quer dizer qualquer coisa? Estes direitos, os limites que têm, estão no limite 344, não é? Os limites materiais da propriedade são relevantes para efeitos, não é? Confirmem lá, tá? Pronto. Então, os limites materiais. Agora, por eu ser dono, possuidor, legítimo, proprietário daquele prédio, quer dizer que isto é de uma forma ilimitada, absoluta, como dissemos há bocado? Não é. Não é. O direito de propriedade é um direito que tem, digamos que, peso social. Antigamente as teses individualistas tinham levado até ao extremo o direito de propriedade. Hoje não. Nós não vivemos sozinhos, não é? Nós vivemos com os outros. Convivemos. E, portanto, o direito está de braço dado também com a solidariedade dos outros. Lá por eu ser dono do proprietário de um prédio não quer dizer que eu esmague. Ora bem, passa por mim uma água. Tem água no meu prédio. Mas eu agora embirro com o vizinho e vou desviar, mas é a água para o outro lado. Para ele não vai. Eu posso fazer isso? Eu tenho um resto de chão de um prédio que tem 6 andares. Cá em baixo, apetece-me fazer uns petiscos, umas coisas com os amigos, por aí fora, e faço ali umas sardinhadas todas as semanas, e por aí fora. E vou provocar fumo, e vou fazer com que ali todos os meus vizinhos fiquem numa situação complicada. Ou o estendal da roupa começa a ficar todo cheio de fumos, e aquelas fuligens e por aí fora. Posso fazer isso de uma forma ilimitada? Por o direito de propriedade ser um direito absoluto, não quer dizer que seja ilimitado, sem limitações. E a lei impõe limitações, não é? Várias. Os sons. Eu estou no 4º andar, gosto de tocar piano, e levo a noite inteira a tocar piano. Os desgraçados dos vizinhos de baixo e os de cima não conseguem trabalhar porque no dia seguinte são completamente desorientados, que aquilo é uma barulheira e ninguém consegue entender. Ou uma discoteca que abre ao lado e faz a noite inteira barulho, com motas, com carros, com derrapagens e com gritaria e agressões e por aí fora. É possível isto? Eu contei um caso, olha, por acaso foi no Algarve, o direito ao sol, à insolação, que é da construção de uma vivenda. Não é? E ao lado dessa vivenda foi construída outra, no outro lote, foi construída um lote de uma vivenda em que o prédio teve no alçado, ficou de forma virada a sul, de maneira que subiram a cota e aconteceu o seguinte, a piscina do desgraçado do outro ficou à sombra. E, portanto, desvalorizou não só o prédio, mas também teve um problema, que era, além de ser isso,
também os próprios, não é? Desvalorizou e as pessoas, enfim, deixaram de ter sol, que era uma das coisas importantes naquele caso concreto. Houve uma ação judicial, foi ao Supremo, e o Supremo ordenou que houvesse derrubo da casa até à cota respectiva, justamente invocando o direito ao sol que o outro fulano tinha. Isto durou muitos anos, no tribunal. Mas só para dizer-vos que o direito de propriedade, sendo direito absoluto, tem limitações. Restrições pela vizinhança. Se nascer, por exemplo, uma árvore justamente no limite, há bocadinho falamos do 1344, no limite, uma figueira, nasce ali espontaneamente. De quem é a figueira? Ou eu planto-a do lado de cá, mesmo no limitezinho, junto à mesma à parede. E as raízes da figueira vão por ali fora e vão para o vizinho, que enfim, tem muita água, e vai rachando ali o próprio solo, e vai caindo figos para o lado de lá, as pernadas, os pássaros, etc, etc, etc. Como é que se resolve isto? De quem é a árvore? A árvore é do lado de cá, mas se eu causo prejuízo ao lado de lá, o outro tem direito a, faz favor, você corta as pernadas aqui no seu limite. Eu não corto. Tem ou não tem o direito? Isso tem. Se eu quiser, por exemplo, caiar o prédio, mas tenho que passar pelo vizinho, por lá os andaimes, e o vizinho embirra comigo e diz, não, por aqui não põe nada. Então como é que eu agora acedo e faço a limpeza do telhado? A lei impõe, está no 1349, penso eu, tem lá a obrigação de deixar passar, não é? Pronto, passagem forçada, é obrigatório, tal. Bom, eu estou a dizer exemplos de que se percebam que a emissão de fuligens, de ruídos, de cheiros, etc, etc, podem provocar que haja uma figura chamada, que é muito importante no nosso direito, que está no 334, que é o abuso de direito. Eu não posso abusar do meu direito. É ilegítimo que eu exceda manifestamente os fins económico e social do meu direito. Certo? E que o 334, tem lá do Código Civil, que é uma norma muito importante, chave muito importante, que acaba por se aplicar a várias situações. E nestas que estamos a falar, aparece aí. Porque na ponderação dos direitos, porque reparem, o homem, o pianista, está lá no quarto andar que leva a noite inteira a tocar piano, ou a tocar bateria, por hipótese. Ninguém consegue dormir ali. Isto é difícil, não é? Eu vou dizer, bate à porta e o outro fulano diz-me, desculpa lá, eu estou na minha casa, faço o que eu quiser. Chama a polícia diz, isto não é comigo, é com o tribunal. E de facto aqui há uma violação de um direito de propriedade, do direito ao sono, o direito ao descanso, o direito à... E por isso tudo tem a ver com o abuso de direito. Eu recordo no acórdão, em 1964, o Metropolitano de Lisboa, que na primeira linha que havia do Rossio, São Sebastião, e depois ia para o Almirante Reis até Anjos, na Almirante Reis, ainda hoje Almirante Reis, que agora está a terra toda lá acima, mas o princípio, ninguém conseguia dormir. Porque as escavações, a intensidade, havia técnicas muito mais rudimentares que há hoje, as escavações eram um barulho ensurdecedor de noite, e as pessoas não conseguiam dormir. Fizeram uma ação no tribunal e foi julgada procedente, indemnizando as pessoas justamente pelos prejuízos causados pela perturbação ao direito ao sono, ao repouso, que é o direito de personalidade. Se vocês forem ao artigo 70 do Código Civil, lá está, a tutela geral da personalidade. Portanto, todos os direitos de personalidade que nós temos, direito à vida, à integridade física, ao sono, ao repouso, ao crédito, ao bom nome, tudo isso, todos esses conjuntos de direitos de personalidade que vocês estudaram no primeiro ano e segundo, que exornam a personalidade jurídica, todos esses têm interesse. Voltando aqui então atrás, portanto, o direito de propriedade não obstante ser um direito, digamos, absoluto, tem limites, são restrições, quer pela vizinhança, quer pelo ordenamento jurídico em geral. Pronto. Aparece aqui agora outra dessas restrições, duas muito importantes. Uma que tem a ver com a servidão de vistas. Mais tarde falámos na servidão. O que é uma servidão? É um encargo de um prédio sobre outro. Que é como é que se chama?
Vera? Dominante. E o outro que é o serviente. O prédio, vamos ver aqui, imaginemos, nós temos o direito de vistas. Estamos a olhar para ali, não é só de ver, é o problema do ar e da luz, não é? Que torna um ambiente mais sadio, mais saudável. Ora bem, a servidão de vistas está no 1360 e 362. O que é a servidão de vistas? É a possibilidade que eu tenho, o direito que eu tenho, de não haver construção que tape janelas. E vocês agora vejam lá como é que o direito é complexo. Aparece aí a diferença entre janelas e frestas. O que é uma fresta? Sara, o que é uma fresta? É um... Você faz assim. Como? 5 minutos. O que é uma fresta? A palavra fresta vem de fenestra, que quer dizer janela pequena. Certo? Mas o que é uma janela? É que a lei não diz. A lei diz assim. O código de Seabra, portanto, o código anterior dizia, é a janela quando eu puder penetrar a cabeça e puder olhar para um lado e para o outro, para cima, para baixo. Devassar o prédio vizinho. Era o que dizia o código anterior. Este aqui quis ser mais minucioso e arranjou aqui um 31. Porquê? Porque aparecem frestas quando tem 15 centímetros. Certo? Portanto, 15 centímetros. Se vocês experimentarem meter uma cabeça lá entre duas barras, não conseguem, enfim, se tiver mais, conseguem, então é a janela. Complicaram isto, porque há construções antigas de taipa, em que não havia, que a construção era mais rudimentar, e depois aparecem, que eu tive um caso desses, muito curioso, em que aparecem frestas de 17 centímetros. A gente olha para ali e vê, são frestas. Então se tiver 17, já não é janela. Já viram? A lei complicou isto. Bom, o que interessa é que não haja devassa do prédio vizinho. E a devassa do prédio vizinho, então a lei diz, tens que construir a 1,5 m, certo? Tens que deixar 1,5 m. Justamente para o ar, para a luz. Não é estar a ver o que é a praia e ver o mar e ver não sei o quê. É para ar e luz, certo? Pronto. Vocês também têm aquelas, vejam, as seteiras, nunca ouviram falar? Seteiras. Um castelo. Já foram um castelo. E vem aquelas partes em que está uma frestazinha pequenina, não é? Aquilo é uma seta, e tem o nome de seteiras, é poder sair uma seta, não é? Está lá para dentro, mas estreitinho para fora, para não entrar, não é? Bom, e também há os óculos. Nunca viram num armazém, por exemplo, haver óculos de luz, não é? Assim, redondos, que é para entrar a ar. Pronto. Isto é só para dizer o seguinte, nessas restrições aparecem o servidão de vistas, complicação com as frestas, janelas, atenção a isso, e depois aparece um outro palavrão que é o estelicídio. O que é o estelicídio? O estelicídio. Nunca ouviu falar? O estelicídio é o gotejamento da água para o prédio vizinho, certo? Mas também podem ser adquiridos por uso capião. Se o estelicídio lá estiver durante 1, 2, 3, 4, 10, 20 anos, acabou. A servidão de vistas é igual. Se lá estiver há mais de 20 anos, constitui-se a servidão. Certo? E se constitui a servidão, o outro não pode tapar. Está percebido? Não pode tapar. Portanto, servidões, estelicídio, eu penso que arrumamos esta parte aqui das direitos de propriedade e depois entraríamos aqui na parte, digamos, dos usufrutos. Já dissemos também, falámos há um bocadinho disto, claro, a matéria é tanta. Não querem 2, 3, 4 questões que queiram levantar? Sobre condomínios, propriedade horizontal, superfície, uso capião, também já falámos. Uso capio libertatis, tem outro nome, sabem o que é? Não. A expressão. Está nas servidões. Uso capio libertatis é uma expressão latina, não é? O próprio nome indica, diz o capio libertatis. Ou seja, se houver inação numa servidão, se houver inação do serviente, do prédio dominante durante mais de 20 anos, volta para trás. Ou seja, eu posso invocar, o prédio dominante, o serviente pode invocar a uso capio libertatis para se libertar justamente do uso capião. Só duas coisas muito importantes, que é o seguinte:
Há 2 direitos, dentre eles, que não se adquirem por uso capião. 2, quais são? Sara. Há 2 direitos que não se podem adquirir por uso capião. Uso e habitação e as servidões não aparentes. O que é uma servidão não aparente? É aquela que se não revela por sinais visíveis e permanentes. Certo? Portanto, esses 2, atenção a isto. O uso e habitação tem outra particularidade. Não se transmite para os herdeiros por morte do usuário, é assim que se chama, morador ou usuário, não se transmite. É intuitus personae, portanto é para aquela pessoa, para aquela família, especificamente. Não se pode transmitir. Há bocadinho a Serina leu aquela, há dos herdeiros. Atenção, já fizemos aquela nuance lá com a Daniela. Atenção que o usufruto também é a mesma coisa, não se transmite por minha morte, vai para o proprietário da raiz, ou no proprietário. Certo? Portanto, diga, Sara. É muita coisa. É muita coisa, pois. Reparem, precisamos aqui, se calhar, de um mês para a gente, porque isto é uma matéria complexa. Eu tentei ser o mais, enfim, na trajetória possível. Agora, ficamos para aqui, se calhar, 1/10 da coisa, não é? Porque eu, se quiserem, continuo mais tempo, mas para mim é igual. Está a terminar, não é? Ou já terminou mesmo? Falta 1 minuto. Então vá. Neste minuto, têm alguma matéria onde querem que eu diga mais alguma coisa ou não? Atenção, propriedade horizontal. Propriedade horizontal, há 2 direitos lá metidos. A compropriedade e a propriedade, o direito de propriedade. Eu sou proprietário da fração X, mas também sou comproprietário do resto. Pronto. Como é que eu divido a compropriedade? Como é que eu divido a compropriedade? Saiu-nos o Euromilhões, por acaso não saiu. Saiu-nos o Euromilhões, comprámos um prédio, nós todos, não é? Demos 50 cêntimos cada um e saiu-nos o Euromilhões. E comprámos aqui um prédio com 10 andares em Lisboa. 10 andares. Não, mas olha, imagina que o prédio só não tinha, nem estava em propriedade horizontal. Tinha 10 andares, mas não estava em propriedade horizontal. Mas como é que eu divido? Como é que eu consigo partir aquilo? O José quer se ir embora para o Canadá comigo, lembra-se? E agora como é que vai? Quer-se ir embora? E a gente diz, olha, estamos nas tintas, faz o que quiseres, não te damos o dinheiro. Como é que você faz? Tem o direito de, atenção, divisão de coisa comum. Ele tem o direito de dizer assim, Sr. Juiz, eu não quero continuar na indivisão, quero que se divida isto.